No vídeo dessa semana eu trago para você 7 curiosidades sobre os discípulos de Jesus. Alguns fatos talvez você até já conheça, mas o último é muito interessante e até surpreendente para muitas pessoas. Então assista até o final. Eu sou Kleber Oliveira, você está no canal Desperta-te. Vamos para o vídeo. Sem mais demoras, o canal Desperta-te traz para você 7 fatos sobre os discípulos. Fato número 1. Entre os discípulos de Jesus nós temos 2 Simões, 2 Tiagos e 2 Judas. Nós temos alguns charás entre os 12 discípulos mais próximos de Jesus. Simão Pedro, pescador que negou Jesus 3 vezes, mas depois se reconciliou e se tornou um grande líder da igreja, escrevendo 2 livros da Bíblia. E Simão o Zelote, cujo apelido indica que talvez tenha pertencido a um grupo de judeus zelosos pela religião e pela nação, os Zelotes. Temos o Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu e Salomé. Este Tiago também era chamado de Tiago Maior para diferenciá-lo do outro. E um Tiago que era filho de um homem chamado Alfeu. Temos ainda Judas Tadeu, que foi martirizado no ano 70 d.C. por causa de sua fé em Jesus Cristo, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Fato número 2. Os discípulos eram mais de 12. Além dos 12 discípulos do círculo mais próximos de Jesus, outros discípulos o seguiram e deram continuidade ao seu ministério. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 1, conta que ao menos 70 discípulos foram enviados a outras cidades comissionados a evangelizar. Fato número 3. O discípulo que substituiu Judas Iscariotes. Inicialmente, Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos mais próximos. Dentre eles, Judas Iscariotes, que o traiu e depois cometeu suicídio. Depois da ressurreição de Jesus, os 11 discípulos se reuniram e decidiram que alguém deveria substituir Judas. Matias, que havia seguido Jesus de perto, foi escolhido para assumir o lugar do 12º discípulo. Fato número 4. Paulo, Lucas, Tiago, Judas, nomes importantes, mas que não eram discípulos. Não conheceram Jesus ou não creram nele antes de sua morte e sua ressurreição. Paulo e Lucas são nomes muito importantes para a história da igreja e o cristianismo. O primeiro escreveu 13 cartas às comunidades cristãs primitivas. O segundo, uma versão do Evangelho e o livro histórico dos Atos dos Apóstolos. Porém, eles não faziam parte dos seguidores iniciais de Jesus. Eles só se converteram após a morte e ressurreição de Cristo. Tiago e Judas, autores de 2 cartas do Novo Testamento, eram irmãos de Jesus, mas não creram nele e não o seguiram inicialmente. Só converteram-se após a morte e ressurreição de Cristo. Mas suas conversões foram tão genuínas que se tornaram líderes importantes e respeitados pela igreja. Fato número 5. O discípulo amado. João é conhecido como o discípulo amado. Ele escreveu 5 livros da Bíblia. Uma versão do Evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Mas, apesar de ser conhecido como o discípulo amado, ele não é chamado assim em nenhum dos outros evangelhos, a não ser o que ele mesmo escreveu. Porém, isso não faz dessa informação uma mentira ou uma falta de modéstia. Apenas nos mostra como João se sentia diante do amor de Cristo. Talvez ele fosse o discípulo mais humilde, reconhecendo a sua condição de pecador. Quanto mais reconhecemos o nosso pecado, mais percebemos o tamanho do amor de Cristo por nós. Fato número 6. A morte dos 12 discípulos. Segundo algumas fontes, 11 dos 12 discípulos tiveram mortes trágicas. Judas tirou a própria vida acometido pelo remorso após trair Jesus. Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma.
André, martirizado na Grécia, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, morto por Herodes. Apenas João teve uma morte natural por volta dos 95 anos de idade, porém, exilado na ilha grega de Pátmos, longe da sua terra e de todos que amava. Fato número 7. Como Judas morreu. Apesar da tradição dizer que Judas Iscariotes enforcou-se, existem controvérsias quanto a isso. No capítulo 27, versículo 5 do Evangelho escrito por Mateus, ele nos diz que Judas saiu e foi enforcar-se. Porém, esse versículo não diz que ele de fato tenha se enforcado, mas que ele saiu do templo após devolver o dinheiro aos chefes dos sacerdotes com o intuito de enforcar-se. Contudo, Pedro disse, como está relatado por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, que Judas caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. As possibilidades são que, ao sair com o intuito de enforcar-se, Judas tenha se deparado com um despenhadeiro e se jogado de lá para a morte. Ou ainda, que ao procurar um lugar para enforcar-se, encontrou uma árvore à beira de um despenhadeiro, amarrou a sua corda e, ao se jogar, a corda não suportou o seu peso e partiu-se. Ou ainda, o galho não tenha suportado o peso e se quebrado. Seja qual for o caso, apesar do objetivo de enforcar-se, o que o matou foi a queda. Mas a queda que levou Judas à morte aconteceu bem antes. Foi a queda do pecado que lhe trouxe o remorso. Nós também enfrentamos hoje a mesma luta que Judas, a nossa tendência para o mal que nos faz pecar. Mas somos convidados a experimentar um sentimento muito mais profundo que o remorso, o arrependimento. Se o remorso nos traz a morte, o arrependimento nos leva aos pés de Jesus Cristo, nos leva à vida, uma vida em abundância, a vida eterna. Estes são os 7 fatos sobre os 12 discípulos. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que o conhecimento da Palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações e torne-se membro da família Desperta-te para que o YouTube notifique você sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Conheça as nossas redes sociais e tenha acesso a mais conteúdos do nosso ministério. Os endereços da nossa página do Facebook, do nosso perfil no Instagram, estão aparecendo aqui embaixo e os links estão na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas na terça-feira que vem, às 7 horas da manhã, eu retorno com mais um vídeo aqui no canal, se Deus assim permitir. Até lá, que Deus abençoe, graça e paz.